nosso curso. Hoje nós vamos estar falando sobre os módulos fotovoltaicos, mais especificamente os policristalinos. Tá bom, pessoal? Como que é montado, como que é fabricado um módulo fotovoltaico, tá bom, pessoal? Para as pessoas que não sabem exatamente, tá? Então, olhando de cima para baixo, nós temos aqui a moldura de alumínio, tá bom? Aí vem um vidro temperado. Depois por debaixo tem uma lâmina encapsulante, tá? Um EVA, tá? Que é um acetato de etileno vinil, tá bom? As células, né, estão ligadas aqui em séries, tá bom? Ó, se você perceber, tem as ligações em série delas, tá bom? Uma outra lâmina encapsulante por debaixo dela e uma lâmina traseira que é o TEDLAR, que nós chamamos. E por último, a caixa de junção, tá bom? Essa TEDLAR é a marca registrada para o fluoreto de polivinil, tá bom? É aquela partezinha branca que vocês veem por trás do módulo, tá? Então, existem diversos modelos hoje disponíveis no mercado, tá bom? De policristalinos, tem monocristalinos também, tá bom? Policristalinos são vários cristais quebrados, formando um único cristal ali, tá bom? Uma célula policristalina, tá? Monocristal é um único cristal, tá? Utilizado na fabricação. Então nós temos, para sistemas maiores, normalmente são utilizados módulos com maior potência, né? Porque aí você utiliza menos módulo, tá? E tem a capacidade, suponhamos, né? Que você, ao invés de você utilizar 1000 módulos de 340 watts, você utiliza, vamos botar assim, sem fazer conta, sem nada, mas você utiliza 900 módulos, 800 e poucos módulos de 410 watts, por exemplo. Só que isso tudo é levado em consideração valor, porque peso, né, manuseio na instalação, que é a questão da mão de obra, a questão da instalação lá própria dita na hora, porque isso tudo tem que levar em consideração na hora de você projetar o seu sistema, tá? Os módulos de 330, 340 são utilizados na maioria das vezes em sistemas menores e são os mais vendidos no mercado, tá bom? Vou falar sobre as garantias desses painéis, tá? Contra defeito de fabricação, vocês vão encontrar fabricantes que vão dar garantias para vocês de 10 a 12 anos contra defeito de fabricação, tá, pessoal? Fiquem atentos a isso. Não caiam na armadilha de acreditar que vocês vão ter garantia de 25 a 30 anos, tá? Essas garantias de 25 a 30 anos são garantias de desempenho, garantia linear, tá bom? Nas condições padrão de teste, tá, pessoal? Então fiquem atentos a isso. O que importa para vocês é a garantia de fabricação, tá? Então é de 10 a 12 anos. Aqui nós trouxemos para vocês um módulo aqui da Canadian, tá? De 330, tá bom? Módulo antigo, mas vamos estar mostrando para vocês, ó. 25 anos de garantia linear, tá? Aqui, ó. E 10 anos contra defeito de fabricação, tá bom? Esse aqui é o Max Power de 1500 volts. Para o código CS6U 315, 320, 325 e 330P, tá bom? De policristalino. É um módulo de eficiência de 16,97% para 330, tá bom? E aqui nós temos os dados elétricos, que é muito importante na hora de você projetar o seu sistema de energia solar, tá? Na hora de que você for dimensionar
Saber quantos painéis vocês vão colocar no seu inversor, qual é a capacidade máxima do seu inversor, tá bom? Quantos painéis cabem no seu inversor, qual o mínimo e o máximo de painel que vai caber por string dentro do seu inversor. Tudo isso, todos esses dados, vocês vão precisar disso aqui, ó, desses dados elétricos. Curva V, nós temos aqui um gráfico de curva V, tá bom? Nós vamos ter um vídeo específico só para curva V, para vocês aprenderem curva V, tá bom? Aprenderem como dimensionar, como entender essa curva V, tá bom? O que que é curva V, tá? Aqui nós temos os dados elétricos do seu painel, do seu módulo, tá? Por faixa 315, 320, 325 e 330p. Vai variar, aqui vocês vão ter a potência máxima, o VMP, que é a voltagem, a corrente máxima, o VOC, o ISC e a eficiência de cada módulo, tá bom? Nós temos aqui do lado de cá o tamanho dele, né? O comprimento, a largura e a altura. Então ele tem 1,96 de comprimento, tem 99 de largura e 40 milímetros de altura, tá bom? Ele pesa 22,4 quilos, tá? Aqui eles têm o conector, tá? Ele te mostra tudo, as temperaturas dele, temperatura de operação, tá? Da célula nominal de 45 mais ou menos 2 graus Celsius, tá bom? Aqui nós temos os dados elétricos NOCT, isso aqui nós vamos falar num vídeo mais à frente, são dados diferentes do STC, que é aquilo que nós utilizamos na hora de dimensionar também o sistema. Nós vamos estar falando, abrangendo mais isso, mais especificamente, num outro vídeo, tá? Vamos estar falando agora sobre os inversores da ABB, tá bom? Monofásicos e trifásicos, pessoal. Vou passar bem rapidinho para vocês poderem ver, tá? Então vamos lá. Os inversores, o inversor, né, 3.0 TL, ele tem uma máxima potência DC de 3.120 watts, tá? É o máximo que ele chega, que ele atinge. A faixa de tensão MPPT de 160 a 530 volts e VB de 360 volts. Tensão nominal de saída 220 volts e corrente máxima de saída de 14,5 volts. O fator de potência dele é 0,99, já vem regulado de fábrica, porém, se for necessário, se quem projetou, quem tiver ali na hora da instalação, se o projetista não falar que tem que alterar o fator de potência, você não vai alterar. Agora, se tiver no projeto para você alterar o fator de potência, se você souber, faz. Se não souber, peça ajuda, né, para o seu engenheiro, para o seu projetista, para ele poder te ajudar. Ou você terá que ligar para o suporte do fabricante, no caso da ABB, e solicitar essa alteração do fator de potência de fábrica. Que aí eles vão conseguir acessar remotamente o seu inversor e fazer essa mudança se necessário, tá? Lembrando que a maioria das vezes não é necessário, tá? Índice de proteção dele, IP65, 2 MPPT que ele tem e garantia de 5 anos. Aqui nós temos a foto, uma foto exemplar, tá? Uma foto ilustrativa e as ligações internas dele, tá? PVI 5TL, tá bom? Máxima potência 5.150 watts, faixa de operação por MPPT de 150 a 530 volts e VB de 360 volts. Tensão nominal de saída 220 volts, tá bom? Lembrando que eles são monofásicos. Se você tem no seu estado, na sua cidade, tensão entre fase e neutro 220,
ótimo, é só conectar que ele vai funcionar. Agora, se você tem no seu estado, na sua cidade, tensão entre fase e neutro 127, igual aqui no Rio de Janeiro, tá? Você vai colocar duas fases para ele poder rodar, tá? Ele é monofásico 220, porém, se você está no estado que não tem monofásico 120, 220, você vai colocar duas fases mais o aterramento, tá? Corrente máxima de saída dele é de 25 amperes e o fator de potência também 0,99 de fábrica, porém ajustado. Índice de proteção é o mesmo, IP65, 2 MPPT e garantia de 5 anos, tá? Aí é o modelo dele e as ligações elétricas, tá? Vamos falar um pouquinho dos inversores frônios. Temos o Primo 3.0, tá? Máxima potência de 3.000 watts, aproximadamente. Vai ultrapassar, tá? Vocês vão conseguir colocar mais do que 3.000, tá? 3,0 kW pico no inversor, porque a faixa de tensão dele para MPPT é de 80 a 1.000 volts, tá bom? Então esse cálculo vocês vão aprender também, tá? Lembrando. Então tensão nominal de saída são 220 volts e a corrente máxima de saída 13 amperes. Fator de potência ele vem de fábrica com 0,85, porém, se necessário, vocês podem ajustar, tá bom? IP, que é o índice de proteção, IP65, 2 MPPT e garantia de 5 anos também. Aqui está a foto de um Frônios, bem conhecido no mercado, tá bom? Tem aqui um leitor LCD para você observar a questão de geração e acessar os menus, tá? As opções. E ali são os dados elétricos dele, as ligações internas. Temos o Primo de 5, tá? Máxima potência de 5.000, mas ultrapassa. Faixa de tensão de 80 a 1.000 volts. Tensão nominal de saída 220. Corrente máxima de saída de 21,7 amperes. Índice de proteção o mesmo, 0,85 de fábrica. O fator de potência, na verdade, 0,85. E o índice de proteção 65. 2 MPPT e garantia de 5 anos também. Temos o Primo 10, que já é um trifásico, tá? Então a faixa de tensão do trifásico ele aumenta, né? O mínimo dele vai aumentar. Então a quantidade mínima de painéis de um inversor de 10 kg vai aumentar, né? Se no inversor de 3 kg a gente tinha uma faixa mínima para rodar, para o inversor poder rodar de em torno de 4 painéis, no inversor de 10 kg você vai ser necessário colocar pelo menos ali, né, mais do que isso. Então vamos botar, suponhamos que seja em torno de 8 a 10 painéis no mínimo para ele poder rodar, tá? Para ele poder startar o sistema dele. A tensão nominal de saída dele é de 380 volts. Se você tem, se o seu cliente tem, tá? 380, tensão entre fase e fase 380, tá? Você pode colocar direto sem precisar de autotransformador ou transformador isolador, tá? Agora, se você não tem, uma solução que deixa até mais em conta também é colocar um autotransformador, tá? Corrente máxima de saída de 13 amperes, fator de potência de 0 a 1 de fábrica, tá? Ele tem 3 MPPT e 3 entradas cada uma, tá bom? E garantia de 4 anos. Aqui nós vamos falar sobre, estamos mostrando aqui para vocês, uma conexão de duas strings. Nós temos dois arranjos fotovoltaicos, tá? Um arranjo no PV1 e um arranjo no PV2. Esses arranjos são conectados em séries, tá? Cada painel que está conectado em série e está descendo um positivo e um negativo desse arranjo. Então, o negativo conecta no negativo da string e o positivo
conecta positivo da string. A mesma coisa ocorre no segundo arranjo, tá? Aqui nós temos uma ligação, um arranjo em série e duas strings aqui, tá? Independente, tá bom? Aqui você não tem o paralelismo, tá? Você coloca essa e depois você coloca essa aqui totalmente independente, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o primo de 20K, tá bom? Máxima potência de 20.000, faixa de tensão é o mesmo, tá? 200 a 1000 volts, tensão nominal de saída 380 volts, corrente máxima de saída de 28,9 amperes, a faixa de o fator de proteção dele ali, tá? É de 0 a 1 de fábrica, o fator de potência, e o índice de proteção é 66, 3 MPPT e 3 entradas cada uma, tá? Garantia também de 4 anos. Então, a foto ilustrativa, aqui nós temos a interna de um inversor, tá? E aqui nós temos um mostruário, ó, da PV1 com uma, duas entradas, PV2, uma, duas entradas, tá? Cada uma. Então aqui nós temos 4 entradas ou 4 strings que vão ser direcionadas, tá? E vocês vão definir, tá? Seu engenheiro, seu projetista vai definir se essas entradas aqui vão estar em paralelo ou se vão estar independentes, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho sobre autotransformador. 380 220 volts entre fase e fase, tá? É uma solução, né, que é utilizada para casos em que não se tem tensão de rede 127/220. Então, você utiliza um autotransformador abaixador e você tem uma economia. Ou vice-versa, se você não tem uma rede 380, você utiliza uma solução de um autotransformador elevador, tá? Então você entra com 220 e sai 380. É uma solução também para vocês. Aqui nós temos a foto de um autotransformador e nós temos aqui, ó, o esquema elétrico do autotransformador. Nós temos o inversor, botamos aqui um modelo, temos fase 1, fase 2, fase 3, neutro e a proteção que alterna, tá, pessoal? Não se esqueçam, todo o seu sistema, todo o seu arranjo também precisa estar aterrado, tá, pessoal? Seu inversor precisa estar aterrado também. Na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre o sistema de proteção, sobre aterramento, tá bom? Sobre ligações série, paralelismo em paralelo, tá? Para vocês ficarem cientes disso tudo, tá? Aqui nós temos a string box, tá? Com os DPS e o disjuntor de curva C, 32 amperes. Aqui nós temos o trafo, tá bom? Transformador 380/220 e o quadro geral de distribuição. Nós temos as 3 fases, tá? O neutro e a proteção em si, tá? Então nós vamos entrar com as 3 fases no autotransformador. Vamos sair com as 3 fases e levar até o inversor. Vai passar pela string, tá? Aqui, ó, conectando nos DPS, tá? Sempre com o esquema do seu lado, tá? Então, se você já sabe isso, ótimo. Agora, se você está começando, é bom que você tenha o esquema do seu lado para você não se perder. Então, não tem erro, tá? E do inversor, vai sair aqui, tá vendo? Positivo e negativo. Aqui é a questão dos painéis, tá? Aqui é a parte DC, que vai estar desse lado, e aqui é a parte AC, tá bom? Pessoal, então é isso. Se você gostou
da nossa aula, se você gostou do conteúdo, deixa aqui embaixo seu joinha, divulga o vídeo para os seus amigos, tá? Ajuda a gente aí a levantar o canal. Lembrando que a gente está lançando bastante conteúdo aqui para vocês aprenderem como se tornar um instalador, como virar um especialista em energia solar, tá? Ter todo o conhecimento para vocês necessário, tá? Deixa aqui embaixo se ficou alguma dúvida nos comentários, tá bom? Qualquer dúvida pode ligar para a gente, aqui estão nossos contatos, nós ficamos à disposição de vocês, tá bom, pessoal?